Se você quiser saber um pouco mais sobre o navegador de projeto e as propriedades do Revit, como a gente faz para organizar esses menus e o que a gente faz se por acaso a gente fechar eles, então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre esses dois menus que são super importantes para a gente projetar em Revit. E esse vídeo ele foi pensado para você que está iniciando no Revit, mas se por acaso você já mexe há algum tempo, eu recomendo que você também assista esse vídeo, porque pode ter alguma dica por aqui que você ainda não saiba. Bom, então eu tô aqui com esse projeto aberto e geralmente quando a gente instala o Revit, o navegador de projeto e as propriedades, eles vão estar os dois aqui na esquerda. Pode ser que varie um pouco, mas geralmente eles vêm assim. A gente por aqui prefere organizar um pouquinho diferentes os navegadores, porque dessa forma aqui fica tudo muito minimizado. Então a gente tem que ficar então rolando muito aqui para cima e para baixo para conseguir então encontrar o que a gente quer. Então a gente prefere usar aqui na esquerda as propriedades e aqui na direita então o navegador de projeto. E para a gente organizar esses menus é super simples. Basicamente eu vou clicar aqui em cima do navegador, vou deixar pressionado agora aqui o mouse e vou arrastar. Se por acaso eu deixar ele aqui no centro, ele não vai estar grudado a nenhuma das laterais, então eu não recomendo deixar dessa forma aqui. E para a gente conseguir então grudar aqui na direita, é só eu clicar, arrastar e quando eu chegar aqui do lado, ó, bem do ladinho, ele vai deixar então esse retângulo azul mostrando onde que vai ficar esse menu. E quando ele ficar dessa forma aqui, que eu vou então soltar o mouse. E agora eu consigo inclusive ajustar. Só um detalhezinho que o pessoal costuma errar bastante, vou até mostrar aqui pra vocês, então eu vou desgrudar ele mais uma vez daqui. Que se por acaso vocês colocarem aqui em cima, nesse canto, ele vai acabar grudando aqui na parte superior. Não é bem isso que a gente quer, então só cuidem para de fato vir aqui na lateral e não ali em cima. Daí sim ele vai ajustar. Agora nesse caso que ele ficou bem grande e para a gente conseguir ajustar esses menus, eu posso simplesmente então vir aqui, vai aparecer essa setinha, é só eu clicar e arrastar e quando tiver então contente com o tamanho, eu simplesmente largo o mouse. E o mesmo vai funcionar aqui para as propriedades. Eu posso então aumentar e diminuir. E esse ajuste que eu tô mostrando para vocês pode ser feito em qualquer momento do projeto, tá? Então eu posso ir ajustando conforme a necessidade. Tá? E se por acaso eu quiser visualizar melhor esse meu projeto, vou então apresentar para alguém, eu não quero que esses menus fiquem aparecendo, tanto as propriedades quanto o navegador de projeto, eu posso fechar eles e também pode acontecer que vocês sem querer vão fechar e já vou adiantando que não adianta fechar o programa e abrir de novo, que vai seguir daquela mesma forma, mas é super simples de a gente voltar a esses menus. Então vou fechar agora aqui os dois para mostrar para vocês como é super rápido. Então vou fechar aqui as propriedades e vou fechar também o navegador de projeto. Agora para eu voltar com eles, é só eu clicar com o botão direito aqui em algum lugar da tela. E aqui embaixo vai ter então propriedades. Clicando uma vez, voltar nas propriedades e agora da mesma forma eu clico direito, venho aqui em navegadores e nesse caso então ele vai me mostrar 4 navegadores diferentes e o que a gente costuma usar por aqui para fazer os projetos então arquitetônicos de interiores é o navegador de projeto somente. Então eu vou clicar aqui e pronto, ele reapareceu. É super simples, não precisa instalar e desinstalar o programa de novo, tá? Eu já vi gente fazendo isso, então não precisa, pessoal, é só fazer isso e pronto, já reapareceram então esses dois navegadores, tanto de projeto quanto as propriedades. Agora que vocês já entenderam como a gente faz agora para organizar tanto as propriedades quanto o navegador, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre cada um deles, então qual é a função deles aqui no Revit. Aqui então na direita ficou o nosso navegador de projeto e ele serve então para organizar as vistas aqui do nosso projeto. E eu já falei várias vezes aqui no canal, mas vou repetir mais uma vez, que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que isso exatamente significa? Vocês estão vendo aqui a vista 3D, certo? E para eu tirar todas as vistas, plantas, cortes, fachadas, qualquer vista mesmo, eu vou tirar a partir desse modelo 3D. Então, uma planta baixa nada mais é do que um plano horizontal que vai cortar esse modelo aqui e vai gerar a planta baixa.
Então, qualquer modificação que eu fizer no meu modelo, e eu digo qualquer mesmo, eu posso então arrastar uma parede, aumentar o ambiente, tirar uma porta, colocar uma janela, ou até mesmo em relação ao projeto de interiores, tudo isso vai refletir em todos os desenhos automaticamente. Então a gente tem todo esse modelo integrado. Só que para a gente organizar então todas essas vistas integradas que a gente tem aqui, o 3D, elevação, fachada, cortes e todos os outros desenhos que a gente vai ter aqui, a gente tem então o navegador do projeto para organizar essas vistas. E além das vistas, é no navegador também que a gente consegue organizar as tabelas de quantitativos que a gente tem aqui no Revit. E para quem não sabe, a gente consegue quantificar tudo que a gente for modelar aqui no Revit, é possível quantificar. E isso também é feito de forma automática. Então aqui, por exemplo, eu posso ter uma tabela de quantos metais eu tenho aqui nesse meu projeto de interiores, que vai ser dado então automaticamente. A partir do momento que eu inserir um metal, ele já vai quantificar. E se eu tirar, ele já vai tirar automaticamente dessa tabela. E além disso, também, a gente vai ter aqui no navegador a organização das pranchas. Então, tudo isso vai estar aqui no navegador de projeto. E notem que aqui a gente tem esses mais. Então, aqui como se fossem umas pastinhas que a gente consegue organizar. Aqui vocês vão notar que, para mim, pelo menos, está aparecendo esses pontos de interrogação. E é porque aqui no Revit a gente consegue personalizar a maneira que a gente organiza esse nosso navegador. Mas se você está abrindo o seu Revit pela primeira vez, ou talvez você esteja usando um template que já vem então ali da Autodesk, provavelmente não vai ter esse ponto de interrogação. E quando você clicar aqui nesse mais, né, quando você for visualizar essas vistas, provavelmente você vai ter aqui então as plantas de piso, as plantas de forro, as vistas 3D, pode ser que elas ainda não estejam aqui, mas é possível ativá-las de forma super rápida. E depois a gente vai ter então aqui as elevações. Aqui, como a gente já organizou esse nosso navegador, a gente vai estar então aqui organizando pelos ambientes, depois pela apresentação, pelo projeto arquitetônico e a parte do levantamento. Então, quando eu clico aqui em ambientes, notem que vai abrir uma pastinha, realmente como se fosse uma pastinha do computador. E aqui dentro a gente vai ter, por exemplo, a cozinha. Vou clicar aqui no mais e da cozinha eu vou ter então as plantas de piso, as vistas 3D e as elevações. O mesmo vai acontecer aqui para esses outros ambientes. E para minimizar, é só clicar aqui. E depois aqui em relação tanto às tabelas, aqui a gente vai ter então a mesma coisa, vocês vão ver que a gente tem as tabelas e tem várias pastinhas em relação às tabelas. E as folhas vai ser a mesma coisa, vou clicar aqui no mais. E como eu já tenho essas folhas criadas, né, então se você ainda não criou nenhuma folha, provavelmente vai ter aqui folhas, mas não vai ter ainda mais ali do lado. Isso significa que ainda não existe nenhuma folha. Então, por isso não tem o maisinho, mas a partir do momento que você criar a primeira folha, você já vai conseguir então visualizar. E o mesmo vale para as tabelas. Se ainda não tiver nenhuma tabela criada ali no seu projeto, não vai ter essa opção de você maximizar. Mas, a partir do momento que você for criando então as suas tabelas, você vai conseguir então maximizar. E você vai então conseguir acessar essas suas tabelas ali. Certo? Então aqui também, ó, dentro das folhas, eu vou ter dois cadernos, o arquitetônico e o mobiliário. E aqui vocês veem que quando eu minimizo, ele acaba modificando aqui esse meu painel, porque ele fica aqui então mais para baixo, esse meu navegador. E como que a gente faz então agora para acessar uma vista aqui nesse nosso navegador de projeto? Vou clicar então, pode ser aqui na cozinha mais uma vez. E para a gente então acessar, por exemplo, esse 3D, é só eu clicar duas vezes aqui. E eu vou então acessar essa vista. A partir do momento que a gente for acessar uma nova vista, vai aparecer aqui, ó, essa vista que eu acabei de abrir. Então aqui eu tenho 3D, e posso inclusive, né, alterar entre essas vistas, clicando aqui no 3D e clicando aqui no 3D da cozinha. Se eu começar agora a abrir as elevações, por exemplo aqui, essa elevação aqui também da cozinha, vai aparecer também ela aqui. E eu posso abrir aqui quantas vistas eu quiser, que não vai pesar, tá, pessoal? Então ele vai só carregar o Revit aquela vista que tiver de fato ativa. As outras ele vai deixar então ali em segundo plano e não vai ter problema. Eu posso inclusive abrir todas elas, que não tem problema nenhum aqui no peso do arquivo. E já que eu tô falando aqui para você sobre como a gente abre essas vistas aqui no navegador de projeto, acho que é interessante também falar para vocês como que a gente faz então para fechar essas vistas. Então, digamos que eu abri várias vistas aqui, eu abri outra elevação, todas as elevações aqui da cozinha, e agora eu quero trabalhar com uma delas. Digamos que eu tenho várias aqui, eu não preciso necessariamente vir aqui fechando cada uma delas. Essa é uma opção, se eu quiser fechar só uma, por exemplo, aqui. Quero fechar essa vista aqui, eu venho aqui, clico nesse X e eu fechei essa vista. Mas se eu quiser trabalhar, vou voltar agora aqui no 3D.
e eu quiser fechar todas as outras, tem uma maneira mais rápida, que é eu vir então aqui em vista, e aqui vai ter essa opção aqui de fechar inativa. E isso vai fazer que todas essas janelas aqui que estão em segundo plano, elas sejam fechadas no mesmo instante. Então, se eu clicar aqui, feito isso, eu já fechei todas as inativas e eu permaneci então só com essa janela agora aqui do 3D aberta. E se por acaso o 3D de vocês ainda não tá aparecendo, já vou aproveitar que estou aqui na aba vista para mostrar para vocês como que a gente faz então para aparecer pela primeira vez. Então aqui na vista, a gente vai ter aqui ó, vista 3D. Então no momento que eu clicar aqui, eu vou ser direcionado então para a vista 3D. Como eu já estou com ela aqui ativa, não aconteceu nada, mas basicamente é só fazer isso que vai abrir essa vista. E ela vai aparecer a partir de agora aqui no navegador de projeto. E você agora também consegue acionar então essa vista através do navegador. E agora então que eu já mostrei para você sobre o navegador de projeto, vou falar um pouquinho sobre as propriedades que são super importantes quando a gente trabalha aqui no Revit. E basicamente o que as propriedades fazem é mostrar as propriedades dos elementos que vão sendo selecionados aqui no programa. E nesse caso aqui em específico, como eu não estou selecionando por enquanto nada, vai mostrar então as propriedades dessa vista que está aberta, que nesse nosso caso aqui é a vista 3D. E aqui inclusive a gente consegue ajustar a escala dessa vista que a gente está então visualizando. Nesse caso aqui a gente está trabalhando na escala 1:25, e se eu clicar aqui então eu consigo alterar para uma outra escala diferente. E isso vai valer então para qualquer vista. E além dessa opção aqui, né, a escala também ela está presente aqui nesse menu inferior. E vai ser simplesmente assim que a gente vai alterar então a escala que vai ser plotada essa vista aqui quando ela for para a prancha. E aqui a gente vai ter também umas outras propriedades. E a partir do momento então que eu começar a selecionar esses elementos construtivos, vou selecionar então, por exemplo, aqui essa porta de correr, vai me mostrar então aqui as propriedades em relação a essa porta de correr. Então a gente consegue visualizar em que nível que ela está inserida. Então aqui no Revit a gente trabalha com vários níveis e nesse caso então está no primeiro nível. E aqui eu também consigo, quando eu clico aqui, ver uma lista com todas as portas que eu já tenho carregadas aqui. E aqui também que eu consigo então alterar se por acaso eu quiser selecionar uma outra porta. Então se por exemplo eu vir aqui e alterar para uma outra porta que eu tenho aqui, pode ser essa daqui, vocês vão ver que ela já alterou. E como eu já falei para vocês antes, como a gente está trabalhando com base no modelo único, essa alteração aconteceu em todas as vistas ao mesmo tempo. E aqui ele me deu então um aviso, que isso acontece bastante aqui no Revit, dizendo então que o que vai acontecer, algumas cotas ali das vistas que já estão então anotadas, elas vão desaparecer se eu fizer essa alteração. Eu posso simplesmente deletar essas cotas e vai então alterar essa porta, ou então se eu cancelar vai voltar a porta que estava antes. Então nesse caso aqui eu vou colocar então para a gente cancelar e vai acabar então voltando a porta que estava antes. Se eu quisesse então manter ela, eu poderia aqui vir em remover e então eu iria remover essas cotas e então ia seguir essa porta aqui. Então vou cancelar e vai voltar a porta que estava antes. E o mesmo vai acontecer aqui nos outros elementos construtivos. Se eu selecionar aqui, por exemplo, essa janela, vocês vão ver que também vai me dar as propriedades em relação a essa janela. Inclusive, no caso da janela, vai ter aqui a altura do peitoril. Na verdade, também tem a altura do peitoril para a porta, mas esse é um parâmetro que a gente acaba usando mais aqui no caso das janelas. Então, também aqui vai me dar então as propriedades do nível que está inserido essa janela e da altura do peitoril que ela tá. E se eu vier aqui, por exemplo, alterar para 80, ela já vai então ajustar essa altura aqui do peitoril. Aqui deu a impressão que a janela aumentou, porque a gente tá com esse corte aqui, mas ela seguiu do mesmo tamanho e só ajustou então aqui a altura do peitoril. Se eu colocar aqui 100 mais uma vez e aplicar, então ela vai então voltar a essa altura do peitoril. Certo, pessoal? Então, com isso, eu mostrei para vocês as propriedades do navegador de projeto, como a gente faz para organizar esses elementos e, inclusive, mostrei para vocês como a gente faz para acessar as diferentes vistas do navegador de projeto e também alterar entre elas e fechar as janelas ocultas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até mais!